Meus queridos, quero continuar nossa série em Provérbios, nossa série de 3 grandes decisões. Semana passada falamos, tá aqui, falamos sobre, essas são as 3 grandes decisões, que uma pessoa deve considerar enquanto vive a sua vida no mundo de Deus. Para viver bem a vida no mundo de Deus, tem que tomar várias boas decisões. Essas aí talvez sejam as 3 maiores, mas certamente são 3 grandes decisões. Quem vai ser o seu mestre, qual vai ser a sua missão e com quem você vai se casar, se você vai se casar. Então, matrimônio. Semana passada falamos sobre quem é o nosso mestre, ou quem deve ser o nosso mestre, quem vai conduzir a nossa vida, orientar os nossos passos. Quem é o nosso Senhor? Falamos sobre o temor de Deus em Provérbios. Hoje, queremos caminhar aí na segunda grande decisão. Como vamos atuar no mundo de Deus? Qual vai ser a nossa missão no mundo de Deus? Ou como vamos conduzir a nossa vida? E sim, é genérico. Tarcísio, eu queria saber assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual carreira Ele quer que eu siga? Aí a gente conversa depois, tá bom? Em outro momento. É bem específico. Aqui eu quero só apontar para o tema trabalho em Provérbios. Tudo certo? Estão comigo, né? Trabalho em Provérbios. Então, vamos olhar para a nossa missão no mundo de Deus de maneira geral. O que Deus espera de todos nós para que desfrutemos de uma vida sábia, da boa vida conforme a vontade de Deus no mundo de Deus. Esse é o propósito de Provérbios, esse é o propósito da literatura bíblica, e foi para isso que o Senhor nos criou e chamou em Cristo, para vivermos uma vida em abundância nele. Então quero começar fazendo uma breve reflexão. Como vou atuar no mundo de Deus? Como vou trabalhar no mundo de Deus? Por desempenho? O que vai mover a minha vida é ser o melhor possível, o melhor que eu puder, o melhor da minha casa, competindo com os meus irmãos, o melhor da igreja, o melhor da empresa, o melhor do mundo. Ou o que vai me guiar é o reconhecimento. Eu quero muitos seguidores, eu quero ser imitado, eu quero ser seguido, eu quero ser elogiado. Ou o que vai guiar o meu trabalho, minha atuação no mundo de Deus é o dinheiro. Eu quero trabalhar, mas desde que pague bem, desde que o retorno seja. Ou será que o que vai me guiar na vida é um senso de que eu tenho que trabalhar porque é um mal necessário? Tem gente que é assim. Ou será que nós deveríamos olhar para o trabalho como um privilégio? Trabalhar é um privilégio que me foi dado. E eu quero desfrutar desse privilégio. Bom, olha para Gênesis 2,15. Olha o que diz lá em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Ou cultivar e guardar, como está nas Bíblias antigas, né? Cultivar e guardar. Então, Deus colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar. Então, se você pensava que trabalho é uma maldição, corrija o seu pensamento. Deus nos criou para trabalhar, para servi-lo no mundo dele. Então, trabalho não é uma maldição. E Deus trabalhou, Deus criou tudo, Ele trabalhou criando e nos colocou lá para trabalhar na criação dele. Nos criou a sua imagem para o representar no mundo dele. Antes do pecado, o trabalho era muito bom. Foi isso que Deus disse no fim do 6º dia. Tudo era muito bom. Então o trabalho era muito bom antes do pecado. O trabalho é um meio de expressar a nossa natureza humana. Você já conversou com uma pessoa que ficou, por exemplo, acamada há muito tempo? Ou passou por uma situação de saúde e teve que se afastar das suas funções? O que normalmente ela diz? Eu sinto falta de fazer
E está certo, faz parte da natureza humana, a imagem de Deus, trabalhar, querer e gostar do trabalho. Mas o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe dificuldades pessoais. Muitas vezes idolatramos o nosso trabalho, é ele quem nos dá identidade. Ou às vezes desprezamos o nosso trabalho, não queremos trabalhar. O pecado também trouxe problemas interpessoais, competitividade, egoísmo, ganância, opressão nos meus empregados, aqueles que me servem. Tudo isso é fruto do pecado. Deus não criou para ser assim. E também o pecado trouxe problemas com a criação. Então nós trabalhamos no mundo de Deus, mas às vezes destruímos o mundo de Deus para ganhar lucro, para o nosso próprio conforto. Ou às vezes supervalorizamos a criação de Deus por causa do pecado, em vez de desfrutar, criando e guardando da boa criação de Deus, nós temos dificuldade de lidar com ela. Mas a história bíblica não termina em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo. Olha o que Efésios 2:10 diz. Pois, vamos juntos esse texto? Pois somos Então, se nós fomos criados no Gênesis por Deus para trabalhar, em Cristo nós somos recriados para trabalhar, para as boas obras, que não é somente trabalho, mas inclui trabalho. Produzir coisas boas com as nossas mãos. Então nós somos recriados em Cristo Jesus. E vocês vão lembrar que a primeira grande decisão, qual que foi? M de mestre. Temor ao Senhor. Então, um bom trabalhador, uma pessoa que escolhe trabalhar para a glória de Deus, ela tem que começar decidindo caminhar com Jesus. Temer ao Senhor. E é isso que vai conduzir ela no trabalho. O trabalho não pode definir a nossa identidade. É por isso que muita gente, quando é demitida, fica em crise, entra em depressão, fica irado, impaciente, ansioso, porque é a sua função que o define. Tem um probleminha aí nessa compreensão. O trabalho não te define, o trabalho é o meio de expressar a glória de Deus. Deus te chamou para trabalhar e expressar aquilo que você já é em Cristo. Cultivar e guardar, essa é a nossa missão, para expressar a nossa identidade para a glória de Deus em amor ao próximo. Por isso eu quero olhar com vocês para o trabalho em Provérbios. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês ficarem em pé mais uma vez, para nós orarmos com um trabalhador. E aí tem muito aqui, né? Eu vou ter que escolher um só. Marcos Badigé, pode orar por nós, por favor, aqui na frente? Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, para louvar, adorar, exaltar o Teu santo nome, meu Pai. Amém. Porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Esteja com o pastor Tarcísio, que vai nos trazer a mensagem neste momento. Uma mensagem importante, Pai, para o nosso dia a dia. Confiamos que o Senhor está na direção de todas as coisas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Obrigado, Marcos. Então, o que Provérbios nos diz sobre trabalho, sobre a nossa missão no mundo? Eu quero passear com vocês nesses 6 tópicos aí. 5, na verdade, né? E terminar com um convite. Primeiro, qual é a descrição do trabalho em Provérbios? O que Provérbios diz, de maneira geral? Segundo, quais são as características que Provérbio apresenta dos que não trabalham? Depois, quais as consequências de não trabalhar? As características de quem trabalha, como é um homem trabalhador sábio? E, por fim, as recompensas de se trabalhar conforme Provérbios. O que Provérbios tem a dizer sobre isso? Então, primeiro, qual é a descrição de trabalho em Provérbios? Primeiro, Provérbios vai dizer
lá em 12:27, que trabalhar é um privilégio. O preguiçoso nem mesmo cozinha um animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. Aqui está na NVT. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. Parece que a ideia, ele chegou até um ponto que ele conseguiu caçar o animal, mas aí ele, por preguiça, ele nem assa o animal. Não valorizou aquilo que ele tem até o momento. Vai perder aquilo ali. Vai estragar. Olha o que diz a NAA. Algo parecido, mas ajuda a gente a entender. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Mudou um pouquinho. A ideia é que a própria continuidade do trabalho, o seguir dedicado, é em si valioso. Olha na NAA de novo. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Então, ser um trabalhador dedicado é um bem em si mesmo. E aí o preguiçoso vai desperdiçar a caça porque ele não desfruta desse privilégio de ser trabalhador. Essa é a ideia. Então, Provérbios diz que trabalho é um privilégio. Provérbios também diz que trabalhar é necessário. É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Aí vai ficar com fome, aí vai querer trabalhar. Paulo disse isso no Novo Testamento, aos Tessalonicenses. Então, trabalhar é necessário, senão vai ficar de barriga vazia, meu amigo. Não tem desfrute. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Jovem, como você acha que o papai e a mamãe pagam a gasolina do carro? A internet. A água, a luz, a roupa que você usa, o passeio em Búzios, o lanche depois do culto. Trabalho. Tudo que você tem e desfruta na vida, desde pequenininho, quando você nem se entendia por gente, papai e mamãe trabalharam para te dar. Sentou para comer uma comida, você sentou na cadeira que foi comprada com dinheiro. Se não dos seus pais, de alguém que deu de presente, porque tem isso também. Tem muita gente trabalhando. E quem que produziu a cadeira? Alguém que trabalhou. Vocês estão entendendo? Trabalhar é necessário. Tudo que esse ar-condicionado alguém produziu, alguém instalou, alguém limpou. Essa semana limpou o filtro, né? Para o nosso ar ficar com mais qualidade. Alguém trabalhou. Trabalhar é necessário. Porque se não tiver trabalho, olha o que diz Provérbios. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. A tendência das coisas é estragar. Se não fizer manutenção, se não fizer reparo, se não fizer melhoria, vai estragando. E aí perde. Precisa trabalhar. E é interessante os termos que Moisés usa. Deus botou o homem no jardim para cultivar, produzir e guardar, preservar o que já foi produzido antes. Então, trabalhar envolve as duas coisas. Envolve também fazer manutenção do que já se tem, do que já existe. Bom, vamos avançar. Provérbios também diz que o trabalho o resultado do trabalho não depende somente do esforço humano. 19:21, é da natureza humana fazer planos, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Então a gente planeja executar um projeto no trabalho, terminar uma tarefa. Deus sabe se a gente vai conseguir. Tudo bem? Então o resultado final do trabalho não depende somente do esforço humano, depende do Senhor, mas também das circunstâncias da vida, que o Senhor é soberano sobre. Provérbios 13:23, vamos juntos? As terras dos pobres. A injustiça. Tem ladrão, tem crise econômica, tem praga na plantação, enfim.
A injustiça tudo consome. A ideia é que o trabalhador preparou tudo, tadinho, o pobre, né? Preparou tudo para produzir o alimento, mas as circunstâncias às vezes o impedem de ter o resultado do seu trabalho. É como Provérbios está descrevendo a vida como ela é. Então, nem sempre o resultado depende só do esforço humano. Provérbios também vai dizer que o trabalho gera riquezas. O óbvio precisa ser dito. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Então, o trabalho gera riqueza. De acordo com Provérbios, trabalhar é o meio legítimo, padrão de se adquirir riquezas. Então, fica uma aplicação aqui básica. Cuidado com propostas de dinheiro fácil. Você quer ficar rico rápido? Faça isso, isso e isso e cuidado. Cuidado. Um alerta. A Bíblia está dizendo que o modo padrão, legítimo, seguro, é por meio de trabalho. Tarcísio, mas eu não trabalho com as mãos, eu trabalho com a mente, eu trabalho com desenvolvimento de software, sei lá, de jogo, de alguma coisa. Tudo bem, trabalhe, planeje, execute, faça, a coisa vai sendo feita aos poucos, com esforço, com continuidade. A gente vai ver mais coisas aqui, mas a ideia é cuidado com propostas de dinheiro fácil. Cuidado. Porque o meio legítimo padrão é por meio do trabalho. Provérbios 13:11, o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Não é uma promessa, é um provérbio. Tende a crescer com o tempo. Mais um provérbio aí, mais uma descrição do trabalho, de acordo com Provérbios. O trabalho beneficia a si mesmo, o trabalhador, e os outros, agora e no futuro. O trabalho beneficia o trabalhador e os outros que o cercam, agora e no futuro. Provérbios 27, de 23 a 27. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas. Lembra? Uma sociedade agropastoril. Eles vivem disso, de cuidar de animais e de plantar e colher. Tome conhecimento do estado das suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Aqui falando das autoridades, né? Pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno, agora falando do plantio, germinada a nova plantação e reunido o capim dos montes, os carneiros darão lã para suas roupas, e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para si, para a sua família e para as suas servas. Então ele está falando, olha, você tem investimento em animais e você tem investimento em plantas, certo? Cuida dos dois. Faça manutenção, porque quando um não está na época de produzir, o outro vai estar, e aí você vai ter o suficiente para você, para a sua família e até para os empregados. Então, trabalhar, ser dedicado no trabalho é um benefício para si, para os seus e para os próximos. É assim que Provérbios descreve trabalho. É um privilégio, é necessário, é um benefício, é o meio padrão de Deus para adquirir riquezas, e ele é um benefício para todos. Quais as características do preguiçoso? De quem não gosta de trabalhar? Olha o que Provérbios diz. Vamos juntos? Provérbios 21, 25. O preguiçoso se recusam a trabalhar. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, por quê? Porque não faz nada.
Ele só deseja. Ele tem vontade. Olha, aí eu vou me formar nisso, aí eu vou fazer essa faculdade, eu vou trabalhar ali, eu vou... Legal, muito bom, mas não arruma a cama. Não lava a louça. Essa é a ideia. Ele não põe em prática nada. Ele não trabalha, ele não se mexe. Tem mais um aí, Provérbios 28, 19. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. Aí aqui eu lembrei das crianças, né, com muita sinceridade. Fala assim, quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol. O menino é ruim de bola, André. Ruim de bola. Tudo bem, pode aprender. Mas, meu amigo, quantos realmente chegam lá para ser jogador profissional? É a minoria. Ou a criança, com toda a sua sinceridade, quando eu crescer eu quero ser astronauta. Que legal, ele quer trabalhar, isso é bom, vou incentivar, né? Precisa estudar bastante para ser astronauta. Tá bom, Nicolas? Você não me falou isso não. Mas é a verdade, precisa estudar muito. Então estuda, meu filho. Tudo bem, filho, você pode tentar, papai não vai te impedir. Mas olha só, precisa arrumar a cama, lavar a louça, ajudar papai e mamãe a molhar as plantas, ajudar com o irmãozinho em casa. Vamos começar no básico. Você vai aprender disciplina, prioridades, organização do tempo, coisas importantes quando você for astronauta. Então, olha só, não viva de fantasia, trabalhe, seja dedicado. O preguiçoso vive de fantasia. Mais uma descrição dos que não trabalham, Provérbios 26, 13 a 16. O preguiçoso diz, há um leão no caminho, tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Tem muita coisa aí. Então, olha o que a Bíblia diz sobre o preguiçoso. Primeiro, ele arranja desculpa. Tem um leão lá fora. Fabiano, eu sei que você pediu para fazer aquele serviço para você, mas, rapaz, se eu sair agora, eu vou correr muito risco de vida. Essa é a ideia. Ele inventa uma desculpa para não trabalhar. Ele busca justificar a sua inatividade. Ele também não quer sair da zona de conforto, a ideia da porta. Ele está confortável, ele quer ficar ali. Não mexe com ele não, se possível, nem pede ajuda para ele, deixa ele quietinho. Ele não quer sair da zona de conforto. Ele não termina o que começa. O preguiçoso põe a mão na comida, mas não se dá o trabalho de levar a boca. Gente, é humorístico isso aqui. Provérbios está contando uma história engraçada para a gente fixar. Como que pode? A pessoa pega a comida e não bota na boca. Exatamente. Você vê como é absurda a vida de um preguiçoso. Ele bota a mão, mas não termina o que começou. E, por fim, o preguiçoso, ele é arrogante. Ele se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Está todo mundo falando para ele, rapaz, levanta, vai trabalhar. Não, é porque isso, é porque aquilo, e tudo, Mas é que. É assim que a Provérbios descreve o preguiçoso. E aí, quais consequências essa pessoa enfrenta, então, por ser assim? Quem não gosta de trabalho tem o que como resultado, como salário? Provérbios 24, 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava, pensava no que via, aprendi essa lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Quais as consequências de não ser dedicado no trabalho? Seus projetos ficam inacabados, você tende a perder até o que tem, as coisas vão se acabando, né, com o tempo. Ele desperdiça tempo e oportunidades, porque ele quer dormir, ele quer virar para o lado, ele quer mexer no celular mais um pouquinho,
E ele enrola, enrola e não faz o que precisa. E por fim, a miséria o apanha. Ele passa fome. Talvez vai ter que se humilhar pedindo emprestado, pedindo para alguém por causa da sua preguiça, que o impediu de trabalhar. Agora, tem uma coisa boa, Danilo. Tem uma coisa boa. Deixa eu voltar aqui. Verso 32. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição. O preguiçoso serve para uma coisa. O quê? Serve de lição para os outros. Não seja como ele. Teve um professor no seminário uma vez que falou isso. Ele falou assim, tem gente que na vida só serve de mau exemplo para os outros. O preguiçoso é um deles. Só se dá mal. E aí ele causa dificuldades para muita gente. Provérbios 10, 26. Vamos juntos esse? Como vinagre nos dentes. Uma vez eu fazendo churrasco na casa de Alceni, acho que foi na casa de Alceni, não, foi na casa dos seus pais, lá em Atibaia, os pais de Ricardo, fazendo churrasco, e aí eu que fiz o churrasco, nem lembro se estava bom, mas também não importa. Não para lição, né, aqui, né, lógico que o seu pai nunca mais pediu, acho que estava ruim, mas muita fumaça, né, muita fumaça voltando da churrasqueira, e eu ali, tranquilo, fiz o churrasco. Eu fiquei acho que uns 4, 5 dias com o olho vermelho ardendo. Aí eu lembrei disso aí, lendo isso aí eu lembrei, Ricardo. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. Desculpa, ficou ardendo só um dia. Depois parou, mas ficou vermelho. Lembrei. Fumaça no olho irrita. O preguiçoso irrita o chefe. Irrita quem o enviou, quem deu a ele uma responsabilidade. E aí eu fiquei pensando, tem vários textos, agora a gente vai passar para as características de quem trabalha. Então o que eu quero que vocês observem? Vários provérbios são paralelos contrários, antitéticos chama. Então assim, eu botei pouca coisa na consequência de quem não trabalha. Só que a gente vai ver agora as características de quem trabalha e as consequências. Vocês vão fazer esse paralelo, tá bom? Porque senão a pregação ia durar 1h30, Joel, mas ninguém aguenta. Então, olha só. Tem mais problemas que o preguiçoso enfrenta. Porque ele é preguiçoso. E é deixar de ter o que o trabalhador tem. É o que a gente vai ver na sequência. Tá bom? Outra coisa que eu fiquei pensando, essas dificuldades que o preguiçoso causa, não são só para si ou para os seus chefes. Certamente, se alguém depende dele, um pai de família preguiçoso, ou uma esposa preguiçosa, ou filhos mais velhos, os novinhos também, mas os mais velhos preguiçosos, causam problema também para as suas famílias. Então, ele nunca é um problema só para ele mesmo. Ele sempre causa problema para aqueles que dependem dele. São consequências de ser preguiçoso. O que Provérbios tem a dizer sobre quem trabalha? Como é um trabalhador sábio? Então você está pensando, Mauro, em contratar um novo funcionário para a MUC, e aí você vai procurar alguém assim, ó. Primeiro, Provérbios 30, de 24 a 28. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Como é um trabalhador sábio? Primeiro, ele é constante no seu trabalho. Estou pensando no 25 ali. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Elas não param, elas são constantes, porque elas sabem que o inverno vai chegar. Então ela é constante, sem preguiça e sem pressa. Ouçam isso. Sem preguiça é um extremo,
e sem pressa. É o workaholic que chama, né? O viciado em trabalho. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Não. Trabalha para armazenar. Trabalha o tempo necessário. Nós não vamos falar disso hoje, mas a Bíblia equilibra o trabalho com o descanso. Precisa descansar. Mas precisa haver constância no trabalho. Entre outras coisas, perseverante, vai encontrar dificuldades, mas vai dar um jeito, automotivado, está tudo aí. A gente vai passar em outras vantagens, outras características. Tá bom, Mauro? Então, primeiro, é constante. Então, ele não trabalha bem num dia e mal no outro. Ele é constante. Segundo, um trabalhador sábio. Provérbios 21:5. Vamos juntos? Quem planeja... Olha aí, a pressa apareceu de novo. Provérbios 21:5 diz que o trabalhador sábio, ele planeja. Ou, no mínimo, ele considera o futuro. Ele pensa no futuro. Ele não trabalha só para o hoje. Mas ele trabalha, ele pensa no futuro, no resultado, enfim. Mais uma característica. O trabalhador sábio, ele é equilibrado nos seus gastos, não se entrega aos prazeres momentâneos. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Ele sabe o custo o quanto custou, né, para conseguir o dinheirinho. E ele não vai gastar à toa, né? A ideia é essa. O trabalhador sábio, ele equilibra os seus gastos, não se entrega aos prazeres imediatos. O trabalhador sábio, ele não só fala, ele põe em prática. Trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Ele fala, ele até comenta, mas ele põe em prática. Eu vou estudar mais esse ano, eu preciso estudar mais. Estuda mesmo, não fica só nas ideias, não. Se você estudar arduamente, vai produzir lucro, vai dar resultado. É um provérbio, tá bom? Não é uma promessa. Tende a dar bom resultado. O sábio, o trabalhador sábio, ele é leal ao seu empregador. Aí, Mauro, que beleza. O justo cuida dos seus animais. Não, eu pulei algum. Cuida da natureza, desculpa. O trabalhador sábio cuida da natureza, do ambiente de trabalho dele. De onde ele tira a fonte, ele cuida, ele preserva. O justo cuida dos seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Não se importam, destroem, se necessário for. Mas o trabalhador sábio, ele preserva, ele sabe que depende daquilo, então ele cuida da sua fonte de renda. Agora sim, ele é leal ao seu empregador. Provérbios 27:18. Quem cuida da figueira comerá dos seus frutos. Está falando da figueira dele. Ou talvez, como diz embaixo, quem protege os interesses do seu senhor será recompensado. Ele protege os interesses do chefe. Esse é o trabalhador sábio. Se ele faz parte de uma equipe, ele se importa com o interesse da equipe. Ele não pensa só nele. E nem fica parado, porque ele sabe que a equipe depende dele. Então ele se importa. O trabalhador sábio, ele também compartilha o fruto do seu trabalho. Gente, está difícil hoje. Pulei outro. O trabalhador sábio compreende o valor do sacrifício. Me perdoem. Ele compreende o valor do sacrifício. Provérbios 14:4. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Vou ler de novo. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Deixa eu traduzir para os nossos dias. A louça está limpa e a gente está com fome. A louça limpa é linda, mas precisa sujar para comer. E alguém vai ter que lavar depois. Mas não precisa comer? Depois vai precisar lavar. Então, meu amigo, eu quero lavar a louça, porque eu quero comer, entendeu? Eu preciso sujar a louça. Ah, eu queria ter um campo de futebol na minha casa. Não, campo de futebol não. Eu queria uma
um jardim com flores. Ótimo, muito bom. Você quer um jardim com flores? Sim. Vai ter que preparar a terra, vai ter que plantar, vai ter que regar, vai ter que podar. Não é assim? Mas se você não quiser o jardim, é só não mexer em nada, vai ficar ali tudo bonitinho, sem jardim. Então, o trabalhador dedicado, ele entende. Trabalhar exige trabalho. Requer trabalho. Trabalhar dá trabalho. Então tem que trabalhar. Não tem jeito. E aí ele entende isso e ele enfrenta, ele encara. Por fim, agora sim, o trabalhador sábio compartilha o fruto do seu trabalho. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Então o preguiçoso, ele sonha e não faz nada. Aí ele arruína a si mesmo e não ajuda ninguém. E o trabalhador, o dedicado, ele bota a mão na massa, produz, e aí ele tem o que compartilhar com os outros. E é isso que ele faz. Tá bom, Mauro? Então você vai buscar um funcionário assim agora. Ele é constante, pensa no futuro, é equilibrado nos gastos, não só fala, põe em prática, cuida do seu ambiente de trabalho, da natureza, é leal ao seu empregador, à sua equipe, ele compreende o valor do sacrifício e o faz, e aí ele tem o que produzir para compartilhar com outros. Legal, né? É isso que o Provérbios diz do trabalhador dedicado. E que recompensas ele tem de ser assim? Coisas que o preguiçoso não vai ter. Primeiro, ele desfruta de abundância. O trabalhador dedicado, ele tem abundância. Vamos juntos? Provérbios 12, 11. Quem trabalha... não tem juízo. Tem fartura. Se trabalhar, meu amigo, vai ter resultado. Se não trabalhar, não tem nada. Vai ficar fantasiando, vai ficar imaginando, sonhando. Provérbios 11, 18, a riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. A recompensa do justo, trabalhador, é duradoura. O trabalhador sábio não só desfruta abundância, mas ele tende a virar chefe. Olha que legal. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Já viu aquela pessoa que sempre reclama que não cresce na empresa? Sim, tem injustiça, é verdade. Tem injustiça, é verdade. Mas muitas vezes, o camarada ele só tem tempo de casa. Eu já conversei algumas vezes sobre isso, quando eu trabalhava aqui nas empresas aqui, né, de petróleo. A gente conversava sobre isso. O cara falava assim, puxa, mas eu já tenho 10 anos de empresa e ainda não fui promovido. Só que você sempre faz a mesma coisa todo dia. Você está no lugar certo. Precisa ser dedicado, não fazer o mínimo. Ser consciente, ser acordado para o seu trabalho, para a sua função. Enfim, o trabalhador dedicado tende a crescer, a virar chefe, ou ser líder. Enfim, mas sim, eu reconheço, tem injustiça, é verdade. Tem o camarada lá que é indicado pelo gerente global, de não sei aonde, aí toma sua vaga. Eu sei que isso acontece, tá bom, gente? Sou ingênuo, não. Mas, normalmente, muitas vezes, é só preguiça mesmo. Provérbios 12, 24 diz isso. Mais uma recompensa do trabalhador dedicado. Ele realiza os seus sonhos. Ele alcança o que ele quer. Provérbios 13, 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Ele quer e ele faz. Porque ele se dedica para isso. Ele pensa, ele planeja, ele economiza, ele vai alcançar o que ele quer. 24, 3 e 4 diz, com sabedoria se constrói a casa, com entendimento ela se fortalece, pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Bonito, né? A figura que o
o autor pinta aqui para a gente. Com sabedoria se constrói a casa, com entendimento ela se fortalece, e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. E aqui eu fiquei pensando, Rafael, ele está falando de casa, mas ele pode estar falando de família, de forma poética, ilustrativa. Um marido dedicado, uma esposa dedicada, juntos, eles constroem um lar forte, próspero. Legal, né? Pensar assim é bacana, né, Clemilson? E tem que ter trabalho, vai ter que se dedicar, vai ter que priorizar, vai ter que dar tempo, esforço, para que esse lar se fortaleça, se firme. Essas são as recompensas do trabalhador dedicado. Tem mais uma. Ele beneficia, a gente já leu isso antes, né? O trabalho faz isso e ele desfruta disso. O provérbio diz que o trabalho beneficia aquele que trabalha e os que o cercam. Então, o trabalhador dedicado, ele desfruta disso. Provérbios 13, 22. Vamos juntos? A pessoa de bem... Isso aí. Deixa herança para os netos. Provérbios 31, 27. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Quem que é essa aí? Provérbios 31, 27. É a mulher piedosa, né? A mulher, eu estou falando piedosa toda hora. É a mulher virtuosa. Obrigado. A mulher virtuosa. Cuida bem de sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Então ela cuida bem da sua casa. Beneficia aqueles que moram ali. Ainda em Provérbios 31, 18 a 20, olha o que diz. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa à noite, suas mãos operam o tear, seus dedos manejam a roca, estende a mão para ajudar o pobre e abre os braços para os necessitados. Ela beneficia a sua casa e até os de fora. Tudo bem? Porque ela é dedicada no trabalho. A mesma coisa acontece com o marido virtuoso. Ele vai beneficiar os seus e até os de fora, os necessitados. Portanto, queridos, dito isso tudo, o convite final para nós é: sirva a Jesus. Sirva a Jesus. A grande ideia, se você esquecer tudo que eu falei aqui, não se esquece disso. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Deus nos diz, nós fomos criados para servir, para trabalhar. Lá no Éden, nós fomos colocados no jardim para cultivar e guardar. E Jesus é aquele que veio nos servir, para nos convidar a trabalhar para Ele, a servi-lo, servindo os outros. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui, ó, a mãozinha da menina, da criança, está ali mexendo na plantinha, né? Aqui é a mão do Salvador, que foi perfurada naquela cruz, servindo, lavando os pés dos discípulos. Nós somos convidados à semelhança de Cristo, tendo Cristo como nosso mestre, temor do Senhor, nós também trabalhemos servindo pessoas, servindo a Deus, servindo pessoas. É por meio do trabalho que nós expressamos a nossa identidade em amor ao próximo. Sirva Jesus. E aí, um perigo, quando você me ouve falando sirva Jesus, é pensando, qual ministério que eu vou exercer na igreja? Isso é muito bom, eu quero te encorajar, tá certo? Só que eu estou pensando aqui em algo mais amplo. O assunto é trabalho, missão. Então, sirva Jesus em todo lugar. Não se limite ao ambiente da igreja. Então, Rafaela, começa onde? Na casa, mamãe e papai. Ela desviou o olhar, será que é comigo? Começa com mamãe e papai, em casa. Papai e mamãe, ensine o seu filho a trabalhar.
A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Então, ensina seu filho a trabalhar. Vai ser fácil? Você vai ensinar uma vez, é assim, Vitor? Você que já tem filhos grandes, você ensinou uma vez, ele já aprendeu, é assim? De novo, de novo. Vem cá, agora eu vou te mostrar. Ó, estou construindo uma casa, dá trabalho. Mas tem recompensa no futuro. Tem ou não tem? Então, olha só. Vamos lá, filho, vamos lá. Eu quero ensinar os meus filhos a trabalharem. E eu preciso trabalhar. Você é jovem, Johan, você trabalha bastante, que eu sei. É isso aí, meu amigo. É assim mesmo, pega firme. Chega junto com papai e mamãe. Ajuda na igreja. Ajuda vovô e vovó. Tem um pouco mais de idade, não é assim? Ajuda, é isso aí. Tem que servir. Tem que servir. Nós fomos feitos para isso. O trabalho não nos dá identidade, mas é por meio dele que nos expressamos. Por isso que Jesus nos convida a servir. E aí Provérbios nos dá um incentivo fantástico. Esse aqui acho que todo mundo conhece. Provérbios nos manda aprender com a formiga. Eu não vou pedir para vocês lerem não, que o texto é grande. Provérbios 6, de 6 a 11, diz assim: aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. A formiga é automotivada. Ninguém manda nela. Ela só trabalha. Nós somos motivados do alto. Cristo veio e nos serviu. Agora vai e faça o mesmo. A formiga é constante, é perseverante. Você já tentou atrapalhar o trabalho de uma formiga? Quem nunca? Na infância, por curiosidade, passou o dedo. Elas estão andando, aí você passa o dedo só. Aí elas ficam em confusão. Porque elas trabalham com cheiro, não é isso? Você passou o dedinho e tirou o cheiro. Aí elas ficam confusas por um tempo. Depois elas se reorganizam e perseveram. Formiga é constante, perseverante, enfrenta a dificuldade. A formiga, por incrível que pareça, ela trabalha no verão pensando no inverno. Podemos aprender com ela. Pense no futuro. Jovem, se você não ajuda em casa hoje, provavelmente você não vai ser um bom funcionário amanhã. Trabalhador, funcionário, se você não trabalha bem hoje, talvez você não mantenha o seu emprego amanhã. Essa é a ideia. Precisa trabalhar, precisa considerar o futuro. Saia da zona de conforto. Não seja como o preguiçoso rolando na cama ou rolando o feed. Saia da zona de conforto. Não deixe o tempo passar. Aproveite as oportunidades, desfrute e compartilhe. Deus te chama para isso. Aprenda com a formiga. Sejamos bons servos, bons trabalhadores, para a glória do Rei. Estão comigo ainda? Já estou chegando ao fim. Algumas aplicações extras. Deus nos chama para trabalhar. Hoje, aonde estamos, com o que temos, ou o que sabemos, dá para fazer alguma coisa, é só procurar, é só perguntar. Então a ideia é, seja, aplique. Mas tem algumas lições a mais que eu pensei, assim, estudando Provérbios, né, eu queria mostrar para vocês aqui. 3 lições extras. Primeira, aqui é só o texto repetindo. Primeira é, seja grato pelo seu trabalho e pelo seu salário. Seja grato pelo seu trabalho e pelo seu salário. Esse texto não fala de trabalho. Vamos juntos? Quem está satisfeito? Esse texto não fala de trabalho. Esse texto fala de satisfação, contentamento. Então, às vezes, a gente reclama.
Ai, mas esse chefe, mas esse trabalho, mas essa empresa, mas esse cargo, mas essa tarefa. Essa é a tendência natural do coração humano. Faz um teste com seu filho pequeno, né? Faça isso. Ah, não quero. Ele não entende o privilégio de servir. É o que a gente está falando aqui hoje à noite. É um privilégio servir, dar resultado, enfim, beneficia o outro. Ele não entende. Essa é a tendência do coração humano. Então o provérbio está falando, olha só, quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Então reconheça que o seu trabalho, ele é o meio que Deus está provendo para você e para a sua família. Ah, mas é pouco e tudo mais. Tudo bem, é legítimo procurar uma função melhor, um trabalho melhor. É legítimo, não estou questionando isso. Mas o cuidado aqui é para não murmurarmos. Não murmurarmos, ser gratos. Poderíamos não ter o trabalho, poderíamos não ter vida ou saúde para trabalhar. Poderíamos não ter aquele salário, poderia ser pior. Enfim. E eu fiquei pensando, né? Enquanto eu reclamo do meu trabalho, o desempregado está falando assim, poxa, que inveja, cara. Que inveja. Eu queria ter um trabalho para reclamar. Estou brincando. Eu queria ter um emprego e não tenho. Mais uma lição que eu tirei desse tema, né? Concentre-se em ser útil, não no lucro. Provérbios 28:6. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. Mais um. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Faça o que pode, com o que tem, aonde está. Não espere o ideal, não espere o salário ideal, o cargo ideal, a função ideal, a empresa ideal. Faça o que você pode, com o que você tem, aonde você está. Nós não servimos ao dinheiro, nós não servimos ao louvor de homens, nós não servimos ao desempenho, ao sucesso, nós servimos ao Senhor. O Senhor que serve, nós servimos ao Deus verdadeiro. E aí eu lembrei, Jesus fala em Mateus 6,33, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Concentre-se em ser útil, não no lucro. E por fim, trabalhe primeiro, depois pense em constituir família. Isso aqui é especialmente para o jovem solteiro. Pegou? Bela, pegou Bela. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Casa, pode ser família. Antes de formar família, planeje-se e prepare os campos. Trabalhe primeiro, depois constitua família. Fiquei pensando, eu quero me casar. Ótimo, isso é muito bom. É assunto para a semana que vem. Mas olha só, antes de pensar em casar, trabalhe, sirva. Estude, se você é jovem ainda, solteiro, estude, termine sua faculdade, arranje um emprego. Aí você pensa em namorar. Ah, isso é uma lei, está na Bíblia, assim, é pecado se não fizer? Não, é sábio. Aí você decide. Tenha uma função. Tarcísio, eu preciso ter um salário de 25 mil reais, plano de saúde, ticket, vale. Não. Você precisa ser útil, você precisa aprender a ser útil, a ser trabalhador, a servir o outro, tá bom? Aprendeu? Joia. Agora você pensa em formar família. Ah, isso vale só para o rapaz, que vai ser o provedor do lar. Não. Vai muito bem o rapaz, trabalhador, que casa com uma mulher
dedicada, útil, que pensa em ser útil para o outro, não só no dinheiro, no cargo, no diploma, não é isso, o foco não é esse. O foco é, seja alguém trabalhador, dedicado. Então, se você está pensando em formar família, primeiro, pense em ser alguém. Primeira grande decisão, que teme ao Senhor. Tema ao Senhor. E procure alguém que tema ao Senhor. Depois, trabalhe, seja alguém útil para o próximo, sirva o próximo. E procure alguém também dedicado. E aí, por fim, a gente volta aqui domingo à noite, se Deus quiser, para falar sobre a terceira grande decisão, matrimônio. Tá certo, queridos? Quem não serve, não serve. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a caminhar bem nesse mundo para a glória dEle, servindo ao Senhor, servindo o próximo.